você tá aí ainda pensando em caloria. Eu vou contar para você, porque eu me acabei de rir quando eu li sobre isso. O pesquisador que foi... Eu não consigo dizer hoje até que ponto que ele era inocente na coisa, mas enfim, vamos supor que ele estava realmente pesquisando. Existe um princípio na termodinâmica que é aquela coisa de como é que se mede o calor, esse negócio todo aí, tá? A gente vê lá em química, em física, né? É o seguinte, ele pegou o alimento, colocou dentro de um... Ele construiu um aparato, colocou ao mesmo tempo aí água, colocou um termômetro. O objetivo era medir a variação de temperatura nessa água, através da variação na escala do termômetro. E aí dentro desse recipiente com água, ele descobriu uma forma de colocar aí dentro o alimento que ele estava estudando. E ele descobriu também uma forma de, aí dentro, ele construir um sistema de combustão, que seria, simplificadamente, tacar fogo naquele alimento, que vai carbonizar, não sei. Esse processo aí vai gerar um monte de calor, né? E vai esquentar a água ao redor. E essa água aquecida, o termômetro vai registrar. E assim, você vai ter calorias, você vai ter joules, você, enfim, vai ter uma série de coisas aí. Depende muito da escala que você está utilizando. Acho que 4,18 calorias vai um joule, enfim. Eu tenho que voltar às aulas de física. Mas, basicamente, esse é o princípio. Aí chegou-se à conclusão de que aquele alimento ali, se é arroz, se é feijão, se é um ovo, se é... Enfim, qualquer coisa que seja alimento pode ser queimado e pode passar pelo mesmo processo e a gente mensurar. Ah, tem tantas calorias aqui nesse arroz. Ah, tem tantas calorias aqui nessa carne. Ah, tem tantas calorias aqui nesse feijão. Agora, a gente pega os produtos industrializados e faz a mesma coisa, vamos assim dizer, e aí você vai também ter o mesmo princípio, né? Porque é alimento, produto alimentício, você bota aí e queima, também vai ter o mesmo processo. E aí você criou agora uma escala de comparar os alimentos baseado no conteúdo de energia que você tem aí queimável aí dentro. Só tem uma coisa que você está deixando de fora, uma variável muito importante, que é a única capaz de explicar o porquê da confusão dos últimos 60, 70 anos para cá, que é a seguinte: o produto industrializado, ele é artificial. Então, o produto industrializado, ainda que tenha 200 calorias, igual o seu prato de alimentação natural, que vem de raiz de planta, que vem de uma planta, vamos considerar também as carnes como naturais, tá certo? Mesmo que tenha a mesma quantidade de calorias, o seu corpo não lê essa informação da mesma forma. Só tem um detalhe, ninguém trouxe a nossa atenção para isso. A gente só vai poder colocar atenção em cima disso se a gente olhar de trás para frente. Ó, deu merda, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que a gente artificializou a nossa base alimentar. E tá todo mundo procurando as calorias e quantas calorias tem. Você não percebeu que você tá olhando uma embalagem de uma coisa que fica na prateleira por um ano e não estraga. Por quê? Porque quem criou essa metodologia, quem desenhou tudo isso e adaptou à indústria alimentar, o acadêmico, também estava trabalhando aí a mando da indústria. A única forma que tem de você juntar essas duas coisas. Agora a brincadeira é como é que a gente sai disso. Então já lhe disse aí um pouco. Fisiologicamente falando, dentro do seu estômago, você não consegue reproduzir esse mesmo princípio de queima com fogo, porque o corpo não aproveita os alimentos dessa forma como foi desenhado no laboratório. No nosso corpo, a gente tem princípios, reações enzimáticas, bioquímicas, que vão fazer com que esse alimento se degrade aos seus componentes minúsculos e daí vai cair na corrente sanguínea para nutrir as células, os tecidos e tudo mais. Não existe fogo em lugar nenhum dentro do nosso corpo. Ainda que aí sim, o sistema indiano considera Agni, a representação num desenho, quando eles mostram, né, pra gente nas aulas, é de uma fogueira dentro do corpo humano, mas isso é uma analogia, entendeu? Isso é uma forma de trazer, é analogia, eles chamam de fogo digestivo. É a capacidade que a gente tem, né, às vezes de ter mais fome, menos fome, digerir mais alimentos, menos, alimentos mais leves, mais pesados, tá certo? Então aí você já esqueceu essa coisa de negócio de caloria. Tire os olhos disso, se você ficar com os olhos nisso, vai passar batido aquilo que é natural, que é artificial, que é tudo que a indústria quer.